todos e todas, professores coordenadores, professores de matemática. Esta é mais uma ATPC que eu realizo. Essa ATPC eu coloquei ATPC 17/9 porque ela não tem um título específico, né? Vou trabalhar vários assuntos com vocês, então eu achei melhor não ter um título, tá? Então, nossos objetivos são: eu vou mostrar um boletim da sala de leitura. Se vocês não conhecem a sala de leitura, a gente tem 2 PCNPs que ficam responsáveis, que é a Ellen e o Theo. Vou fazer com vocês uma oficina de uma habilidade socioemocional, tá? Apresentar uma ferramenta tecnológica digital, fazer algumas considerações sobre a recuperação e o aprofundamento. Vou dar uma continuidade daí do tema disso que vocês já estão trabalhando nas escolas, e eu vou propor algumas reflexões do trabalho do professor. Então, a gente vai começar com uma leitura, e eu escolhi um texto da Lia Luft. Esse texto, ele está lá no boletim da sala de leitura. É um texto que faz a gente pensar algumas coisas da vida, faz a gente pausar um pouquinho para dar um refresco, né? Então, Lia Luft, ela é uma gaúcha de Santa Cruz, começou sua carreira literária em 1980, aos 41 anos, com a publicação do romance As Parceiras, seguida de Asa Esquerda do Anjo, né? Ela é formada em letras anglo-germânicas e com mestrados em literatura brasileira e linguística aplicada. Lia trabalha desde os 20 anos como tradutora de alemão. Perdas e ganhos. Na juventude somos aprendizes, somos amadores na vida. Na maturidade devíamos ser bons profissionais do viver, lúcidos e ainda otimistas, mais serenos, de uma beleza diferente, produtivos e competentes. Mas me disseram que, passada certa fase, não posso mais mudar de rumo, de casa, de roupa, de lugar. Mesmo na pior relação, nem pensar em me separar, em me apaixonar, ainda que eu seja livre, em ter uma boa vida sexual, ainda que eu seja saudável. Não teremos escolhas. Se passamos de certa idade, com o passar do tempo, efetivamente passa o nosso tempo, a escolha é nossa, de cada um de nós. Temos escolha, mas somos inseguros. Podemos mudar, mas não acreditamos nisso. Boa parte dessa hesitação vem de fora, de palpites alheios, de propósitos superficiais, de modelos tolos. Acredito que viver é elaborar-se e criar. São inevitáveis as fatalidades, doença e morte. O resto, que é todo vasto, interior e exterior, eu mesma construo. Sou dona do meu destino. É mais cômodo queixar-me da sorte em lugar de rever minhas escolhas e melhorar meus projetos. Como posso ser otimista se minha mãe sofre de Alzheimer, meu marido se aposentou com pouco dinheiro e está em casa deprimido, meu filho não encontra seu caminho, se minhas mãos estão manchadas, o pescoço enrugado, o seio mais caído? A gente consegue. Não necessariamente com novas técnicas sexuais, não com objetos de grife, não no clube da moda ou na praia mais sofisticada. É aqui que eu aprendo isso. No silêncio de minha casa, do meu corpo, do meu pensamento. Na força da minha decisão, talvez no salto da minha transgressão. Se aceito a ideia de que tudo se encerra quando acaba a juventude, minha possibilidade de ser alguém válido diminui a cada ano. Essa perspectiva produz inércia e desperdício de talentos que poderiam ser cultivados até o fim, nem sem importar a idade. Quando, separada do pai de meus filhos, refiz minha vida com outra pessoa, a frase que mais ouvi de amigos foi: mas na sua idade, a gente ainda pode tentar ser feliz mais uma vez? Eu me espantava. Gente, tenho só 46 anos, não 146. Isso foi aguçando meu interesse pela questão. Somos modernos e tão antigos.
Somos liberados e tão limitados. Somos do novo milênio e nem ao menos aceitamos com inteligência a passagem do tempo e a nossa passagem do tempo. Lançadas as nossas bases, a juventude, começamos enfim a crescer. Aprendemos a relaxar, a ter mais humor, a driblar melhor as coisas negativas, a prestar mais atenção ao que se desenrola à nossa volta. A felicidade exige paciência, é soma, acréscimo, conquista e aperfeiçoamento. Todos precisamos encontrar uma solução para o inibidor do medo da passagem do tempo, que é afinal medo de viver. Preferíamos nem viver para não gastarmos a alma, encolhidas na colcha da alienação. Mas como é que se pode ter vontade se parece que a cada dia a gente perde alguma coisa? Algo se perde, muito se perde. Tenho hoje uma pequena lista de pessoas que amei, que se afastaram ou morreram. Se eu chegar aos 80 anos, ela certamente terá crescido. Mas tenho uma doce lista de pessoas que chegaram, não só netos, mas novos amigos de todas as idades. Sem falar nas inovações de técnica que quero conhecer ou utilizar, nas descobertas que tentarei acompanhar, nos livros por ler, nas coisas a fazer. Outro dia, perguntei à minha filha médica se eu não estaria desidratada, porque minha pele estava diferente. Ela olhou, sorriu com esse jeito de mãe com que as filhas nos tratam às vezes e disse com uma graça afetuosa: Mãe, você tem 60 anos, né? É só isso. Rimos juntas, nessa cumplicidade típica de mãe e filhas. Nem por um segundo tive saudade da pele dos meus 20 anos, pois ela era acompanhada de todas as aflições e delícias daquela fase das quais hoje estou poupada. Olhei bem no espelho, com os óculos de que desde sempre preciso para ler. Verdade, muita coisa mudou. Não estou acabada, estou diferente do que eu era. Fisicamente, estou diversa da menina e da jovem mulher. Meu corpo está mudando desde que nasci. Meu coração se transforma a cada experiência, mas ainda palpita, se sobressalta e se assusta. Ainda sou vulnerável ao belo e ao bom, ao ruim e ao decepcionante, como quando eu tinha 10 anos. Somos isso, somos essa mistura, essa contradição, essa indagação permanente. Estamos vivos. Também não pretendo afirmar que maturidade é melhor do que juventude, velhice melhor do que maturidade. Digo que cada momento é meu momento e devo tentar vivê-lo da melhor forma possível, com realismo, com sensatez, com um grão de audácia e com toda a possível alegria. Tem algumas vantagens esse tempo de madureza, de que fala o poeta, que liberdade não ter mais que decidir caminhos profissionais e afirmar-me neles, parir e criar filhos, comprar casa, apertar orçamentos, temer a vastidão do futuro, e haveria lugar para mim dentro deles? Muita coisa que em seu tempo foi dramática, hoje é lembrança que me faz sorrir compadecida, com aquela que se enrolava em tantas atrapalhadas. Se alguém me amar agora, não será por um belo corpo, que fatalmente vai mudar, mas por isso que hoje sou, sem disfarces. Nenhuma esplendorosa jovem de 20 anos me ameaça. Meu território é outro. Tive perdas e se multiplicam com o passar do tempo. Tive ganhos, num saldo que não me faz sentir injustiçado. Especialmente não perdi essa obstinada confiança que impele a prosseguir quando o próximo passo parece difícil demais. Então, esse aqui é o boletim da sala de leitura, tá? Queria que vocês conhecessem, porque além de ser muito bem feito, a gente consegue compreender que a gente consegue promover o conhecimento, né? Utilizando os recursos que nós temos às nossas mãos, digamos assim. Então, a gente tem diversas ilustrações, sem contar que essas figuras aqui utilizadas, elas são todas permitidas,
né? Pela plataforma que o Theo utiliza, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os direitos autorais das figuras que a gente coloca, que a gente monta nas nossas aulas, tá? Essa é uma das vantagens que eu vejo nessas plataformas. Então, ele usa aqui bastante ilustrações, dá para usar esse fundo aqui, o tipo de letra, que isso também é um pouquinho do que o Canva oferece, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mostrei aqui, foi para vocês conhecerem. E sem contar que a matemática e a leitura, né? A gente trabalhar um pouco a leitura com os alunos, ela é essencial, né? A gente acha que às vezes difundir a leitura fica só para o professor de português, né? Mas de repente o professor de matemática pode sugerir leituras, pode fazer, sei lá, fazer um, algum projeto, né, que estimule a leitura, porque também é importantíssimo, né, a compreensão, né, do aluno para desenvolver as habilidades matemáticas. Então é isso, pessoal. Quis aqui que vocês conhecessem. Ler é para os fortes, o torna interessante, fortalece a mente, faz questionar o não, transforma, é radical, ajuda a nos misturar, traz novas ideias, flexibiliza, conforta, nos dá tolerância, instiga, apura o foco, nos caracteriza, é sexy, mostra respostas, aumenta a alma, nos destrincha, é da hora. Leia mais. Ó, essa aqui é a página do Canva, né? Para a gente entrar, a gente coloca www.canva.com e aí vocês fazem um registro aqui, mas é bem simples, que pode usar já a conta do Facebook ou a conta do Google, tem essas duas opções. Então, aqui, como a gente vê, criei designs para tudo. Então, a gente tem aqui, ó, várias opções. Tudo que a gente faz, ele deixa registrado já na sua conta, e aí você pode entrar, você pode mudar. Aqui, ó, tem post para Instagram, documenta 4, logotipos, tal, cartaz. O bacana da gente, quando a gente se familiariza, né, com uma plataforma, com qualquer coisa que seja da internet, não só da internet, né? Conforme a gente vai usando melhor, a gente vai entendendo a linguagem, a gente vai entendendo o que ele oferece e a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que essa é a grande sacada de quando a gente aprende a usar determinada ferramenta e tal. Então, o que eu achei bem bacana do Canva que eu olhei esses dias? Era uma plataforma que eu já conhecia, já utilizava, mas agora tem esses recursos para a escola, tá? E aí, vocês podem usar o modelo que está aqui e depois pode compartilhar no Google Sala de Aula, tá? Pode mandar, sei lá, pelo Facebook, né? Para quem gosta com essas artes gráficas, de fazer algo que fica bem chamativo e bonito, é muito. Isso ajuda muito. Então, a gente tem aqui, ó, dicas rápidas para português, dicas rápidas de português, tá? Então, eu vou mostrar só um pouquinho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, que ele marca é o que a gente pode mexer, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui era um documento em branco e quem mexe com isso que elabora todo esse layout que a gente tem aqui para vocês mexerem, né? E a gente pode mudar a letra,
A gente pode colocar outras figuras, tá? Então, a gente tem aqui, ó, dicas rápidas de português, tal. Tá vendo que ele marca aqui, ó, tá o pequeno, esse aqui que a gente tá usando. Esse aqui também a gente pode mudar, eu posso apagar, ó, sei lá, dicas rápidas de matemática, né? Posso mudar o nome da professora, que tá Kátia, coloco meu nome. Dicas rápidas de matemática, isso eu uso no cotidiano. E aqui também a gente pode mexer, ó. Tá? Se vocês quiserem acrescentar aqui, ó, desse lado, tem todos os recursos que a gente tem, que ele tem, né, na verdade. Então, se a gente quiser colocar fotos, e ali mesmo, a gente é só clicar aqui, sei lá, vou colocar foto, sei lá, é matemática. Ele apareceu que deu um erro, mas não deu erro, não. E tá vendo que aqui, ó, esse aqui que tá escrito grátis, é aqueles que a gente tem acesso. Então, ele já coloca aqui, eu posso diminuir e posso colocar aqui. Adicionar nova página, ele coloca uma página em branco. Mas, eu quero mexer com esse aqui, quero colocar um texto, e aí ele me dá o formato de texto. Olha lá, ó. Tá escrito coffee, please, mas eu posso colocar, sei lá. Eu cliquei 2 vezes, por isso que ele apareceu 2 vezes. Tá? Se quiser aumentar o tamanho, pode. Acho que matemática ficou uma palavra muito grande. Eu diminuo o tamanho. Aqui também a gente pode colocar o tamanho que a gente quer, com a cor que a gente quer. Então, é pegar, abrir, fazer o cadastro e se familiarizar com aquilo que está disponível no site. Então, dá para fazer bastante coisas. Então, eu vou mostrar um pouco aqui, ó, da elaboração dessa TPC que eu fiz pelo Canva. Tentei fazer algo, né, diferente, tá? O que não é muita vantagem? Não é muita vantagem porque você só acessa isso, você só, para acessar isso, ele é só online, né, que funciona. Então, eu tenho aqui, eu fiz essa capa porque eu escolhi esse tipo aqui, né? E eu fui fazendo as mudanças que tá vendo essas marcações aqui, ó? Essas marcações é do próprio gráfico do desenho, né? Então, ele tinha essa opção também. E aí, eu fui trocando as cores também, coloquei esse outro desenho, tá? E toda vez que a gente termina de fazer um trabalho, tal, aqui no Canva, ele pede aqui, ó, para baixar, e aí a gente baixa, e ele fica já em formato PDF, tá? Acho que vale a pena vocês conhecerem, vale a pena mexer com isso aqui, de repente tem uns alunos que fazem coisas brilhantes, né, usando o Canva, porque eles têm muito mais, é mais a linguagem deles, né, essa coisa, essa tecnologia digital, né, eles são muito familiarizados com isso.
Então é isso. E tinha até aqui, acho que tinha uma apresentação de matemática também, tá? Mas é isso aqui, ó. Tá? Eu acho que hoje já está todo mundo mais craque, né, em mexer com os recursos aí que nós temos disponíveis. Também tem coisas que eu não sei mexer em tudo, mas tem coisas que eu tenho muita vontade de aprender, então eu acho que é isso que faz a gente ir avançando, e compreendendo, entender tudo isso que a gente está passando e tentar, sei lá, de repente fazer algo bacana, algo que fique bonito e que a gente coloca a criatividade no papel, que é bacana também. Então, vamos agora para o nosso momento da oficina. Eu escolhi a macrocompetência autogestão, que ela indica a capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los. Né? Lembrando que quando eu estou falando de uma habilidade socioemocional, uma competência, né? Ela está vinculada às outras, todas elas, né? Elas acabam vinculando. O que muda quando a gente vai trabalhar é o foco que a gente acaba dando mais especificamente numa habilidade. E as outras, elas acabam fazendo parte disso, mas de uma maneira mais sutil, tá? Também lembrando que a gente oferece isso para os alunos, e eu estou oferecendo nesse momento formativo, porque a gente sempre tem que lembrar que essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas. A gente pode aprender, e a gente tem como aprender, né? Digamos, ser mais organizado, né? A gente tem um objetivo claro, saber como alcançar. Então, tem maneiras da gente, tem instrumentos, né? Tem técnicas que façam com que a gente aprenda essas habilidades, tá? E penso que isso é muito enriquecedor se você levar para uma sala de aula, né? Mas também, como eu já disse, a gente faz esse trabalho, mas às vezes não com uma intencionalidade clara. Então, se a gente escolher, essa semana a gente vai trabalhar essa semana não, porque a gente falar que uma semana a gente trabalha com os alunos, eu acho que é muito pouco, mas assim, esse mês é o mês da organização. Então, tudo aquilo que os alunos fizerem, eu sempre vou estar falando para eles sobre organização. Que horas que você faz as atividades, que horas que você assiste às aulas, que horas que você faz outra coisa na sua casa, sempre com essa intenção clara. Nesse material aqui do Instituto Ayrton Senna, a gente pode compreender um pouquinho mais a autogestão com essas palavras que estão aí, que são responsabilidade, determinação, organização, persistência e foco. Tá? E aqui eu acabo tendo duas propostas para a gente trabalhar, né? A primeira é como desenvolver em nós, como que a gente pode trabalhar um pouquinho, né, dessas habilidades e como que a gente pode desenvolver isso nos alunos, né? Porque às vezes a gente fala assim, os alunos não têm responsabilidade, ou alguns alunos têm responsabilidade, outros não. Mas é trabalhado? É ensinado para eles também isso? E de que maneira que a gente pode proporcionar nas aulas, trabalhar um pouquinho dessa responsabilidade, que foi um pouquinho que eu comentei quando eu falei dessa nossa oficina. A gente entende claramente o que cada uma dessas palavras significa e de como que elas impactam na aprendizagem, né, e no benefício que elas podem contribuir na aprendizagem dos alunos, tá? Mas é sempre importante lembrar que não adianta a gente cobrar algo que o aluno não tem. Então, a gente tem que procurar ajudá-lo a desenvolver isso. E eles conseguem entender. E eles podem aprender com certeza. Eu escolhi esse tema, calibrando minha gestão do tempo.
Qual que é o objetivo? É identificar como realizar a gestão do seu tempo com maior foco e organização. As competências socioemocionais é foco e organização. E os recursos materiais é um caderno ou folha em branco. É importante que vocês registrem, que vocês anotem, porque quando a gente escreve, é uma maneira da gente organizar aquilo que a gente tem para fazer, né? Aquilo que está nas nossas ideias, e quando a gente escreve, a gente tem uma atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem essa tabela, né? Que a gente tem ações, prazo, realizado, né? Tá com uma pergunta. E o vilões da autogestão. Então, vocês vão escolher uma ação que vocês pretendem realizar. Qual que é o prazo que vocês colocam? Ah, vou colocar que eu vou realizar em um dia, ou vocês coloquem a data, vou realizar até o dia 20 de setembro. E aí o que é importante é vocês olharem se vocês conseguiram realizar ou não. E esse vilões da autogestão, ele é muito importante porque a gente consegue identificar justamente aquilo que nos atrapalhou, ou aquilo que numa determinada ação que a gente escolhe, o que nos atrapalha. O que eu programo para realizar tal atividade, seja do meu trabalho, ou seja alguma coisa específica da casa, ou seja alguma coisa com os filhos, tal. E o que atrapalha? Por que é importante a gente identificar esse vilão? Para que a gente possa, da outra vez que tentar fazer de novo isso, que a gente possa eliminar esse vilão. Né? Por exemplo, né, a gente escolhe para fazer uma atividade, eu vou caminhar, por exemplo, caminhar, ação. Aí eu coloco um prazo, né? Eu vou falar, eu caminhar hoje, por exemplo. Aí eu coloco realizado ou não. Digamos, não foi realizado. Aí qual que é o vilão? Ah, final da tarde eu me atrapalhei e eu tinha que fazer o jantar de casa, eu tinha que fazer a janta, né? Então, o que acontece com esse vilão que eu identifico? Ou eu me antecipo preparando o jantar antes da casa, né? Preparando, faço antes, ou faço a mais no almoço para sobrar para janta, ou eu faço depois da caminhada. Mas tá vendo como é importante que a gente identifique? Porque aí da próxima vez, se eu marcar minha caminhada para o final da tarde, eu já sei de coisas que me atrapalham. Ou posso antecipar a caminhada, de repente eu faço a caminhada no período da manhã. É outra sugestão também. Isso que eu falei são só exemplos. Então vamos tentar?
Eu vou comentar aqui com vocês sobre a recuperação e aprofundamento, que é um processo que já está acontecendo nas escolas. E começou nas escolas na semana passada, né, com o primeiro ATPC, que teve como desdobramento de uma formação de uma semana anterior. Também semana passada vocês acompanharam um daqueles canais de transmissão de aula. Cada um escolheu de acordo com a necessidade daquela turma. Por exemplo, eu leciono para o 6º ano e para o 7º ano. O 6º ano que precisa de mais atenção. Então, é nesse canal que vocês vão acompanhar as aulas, tá? Porque senão fica impossível, né? Um professor acompanhar todos esses canais de transmissões das aulas, tá? Então, a gente tem o material Aprender Sempre, Recuperação e Aprofundamento, que foi o material que eu usei na minha última TPC, e é um material também que está sendo usado nessas formações, tá? Então, essas formações da EFAP, ATPCs na escola, sempre vai acontecer dessa maneira. Uma semana anterior tem uma formação da EFAP e na próxima semana tem um ATPC na escola. Lembrando que o professor facilitador não é obrigado a que ele assista essa formação da EFAP, tá? Mas elas são importantes, elas são boas também. A professora Silvia Centelhas, ela é referência nessa área de formação de professores de matemática. E lembrando mais uma vez que a organização das aulas e a escolha das habilidades, elas serão fundamentais nesse trabalho de recuperação e aprofundamento. Então, o que é importante para esse momento, né? É importante a gente priorizar, a gente entender a maior necessidade e atenção dos alunos para a gente recorrer àquelas habilidades que os alunos precisam e que nós precisamos, de alguma forma, entendê-las, né, para oferecer melhor aos alunos, que é isso que eu falei bastante na ATPC passada, tá? Então, a gente tem que priorizar. Se eu estou percebendo, se eu olho aquele material e eu vejo que está sendo abordado frações e números racionais até o ensino médio, então a gente precisa de muita atenção nisso. Precisa de estar atento a essa necessidade. Por quê? Porque se o material que foi elaborado de resultado de avaliações anteriores e mostra que essa habilidade que os alunos precisam, então a gente precisa estudar esse material, a gente precisa analisar de que forma que estão apresentadas as sequências didáticas para oferecer para os alunos. Por quê? De repente eu tenho uma turma, mas a minha turma é boa, a minha turma acompanha, tal. Mas ele compreende as frações e números racionais? Ele não compreende tal coisa. Então precisa usar o material. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, na primeira formação que nós tivemos, né, no dia 31/8, que foi pelo Centro de Mídias e tal, a professora que está sendo responsável por fazer essas formações é uma professora que ela é referência na área de formação de professores de matemática. Então, tudo que ela diz está baseado em pesquisas, em estudos, né? E mais do que isso, a gente percebe, né? A gente sabe que os nossos alunos necessitam, a gente entende aquilo que ele necessita de mais atenção. Ela colocou naquela formação 2 perguntas que eu pensei que são bem interessantes, né? O que é mesmo ensinar matemática? O que é mesmo aprender matemática? E eu penso que essas 2 perguntas, elas são interessantes, por quê? Porque cada um de nós, né? Cada um de nós vai ter uma resposta diferente sobre essas questões e vai ter uma análise diferente. Porque também cada um de nós passou por um processo de ensino e de aprendizagem da matemática diferente. Pessoas mais velhas que eu viram teoremas, tinham que fazer comprovações nas aulas, os professores de matemática eram extremamente
rígidos. Vocês se lembram disso? Ou não, né? Ou tiveram professores bacanas também. Mas eu passei por um processo de aprendizagem da matemática, que o que eu lembro de demonstrações e provas era só naquela parte de geometria, quando a gente falava da congruência de triângulos. Então, o meu processo de aprendizagem de matemática foi muito diferente de alguns de vocês, né? Então, se a gente pensar hoje, né, o que é mesmo ensinar matemática? Será que são regras? Será que são fórmulas? Será que está ligado à compreensão? E o que é mesmo aprender matemática? Como que a gente aprende? Muitos de nós, né, dizemos que a gente só aprende aquilo que a gente faz. Ou, né, a gente fala assim, tem que treinar para aprender. Mas só treinar é suficiente? Os alunos hoje, eles se contentam com esse treino ou para eles tem algum significado e sentido treinar matemática, né? A gente percebe hoje que as crianças, elas questionam mais. Elas fazem perguntas, não adianta você só dizer, se uma criança pergunta, eu posso fazer tal coisa? Você fala não. Ela fala assim, por quê? Você fala, você não vai fazer isso porque você pode se machucar, você não vai fazer isso porque seu amigo também não tem, pode acontecer tal coisa. A gente dá explicações. E por que não na escola? E por que não no ensino e na aprendizagem da matemática, eles também não vão questionar. Às vezes eles não questionam porque se acostumaram. Ai, a aula é assim, eu não entendo mesmo, e tá tudo certo. Só que se está tudo certo, professores que lecionam no ensino médio, percebem que esse silêncio dos alunos, essa falta de vontade do questionamento e de não ter as respostas, a gente percebe naquela apatia dos alunos do ensino médio. Né? Falar, é assim mesmo, eu vou deixar, não consigo aprender mesmo, a professora não consegue me ensinar do jeito que eu entendo, então fica por isso mesmo. Não deveria, né? Deveria ser diferente. Às vezes a gente fala, né, que uma que criança questiona tudo. Os alunos questionam tudo, questiona. Mas a gente, quando nós estamos conversando entre nós, adultos, nós também questionamos. E nós também, quando a gente está numa conversa, a gente também mostra por que a gente acredita em tal coisa ou não, a gente fundamenta aquilo que a gente fala. Então, isso tem muito a ver com esse movimento de hoje, com o que a gente vive hoje. E a escola não estaria longe disso, e nem mesmo o ensino e a aprendizagem da matemática. Então, essas perguntas, elas nos fazem pensar, o que é mesmo ensinar matemática? O que é mesmo aprender matemática? Acho que essa pergunta tem que ficar ali dentro de nós, para que a gente vá pensando de pouquinho em pouquinho o que para mim é claro quando eu estou ensinando matemática. E o que para mim é claro, né, sobre a aprendizagem. E outra parte importante da formação da professora Silvia foi um questionamento que ela fez sobre a participação dos alunos, levando em conta esse distanciamento, né? É possível nas aulas de matemática? Tem discussão nas aulas de matemática? O quanto os alunos podem se expressar oralmente, né? Isso daí, para mim, são elementos importantíssimos e riquíssimos numa formação. E principalmente se nós estivéssemos presencialmente, que um falaria, o outro contribuiria. Talvez alguns não concordassem, outros concordariam, mas é nesse movimento que a gente avança na compreensão de coisas importantes relativas ao ensino e aprendizagem da matemática. Né? Tem discussão nas aulas de matemática, né? Sobre, de repente, tem uma questão que poderia ser resolvida de duas maneiras. E a gente colocasse essa questão para os alunos resolverem, e eles teriam que decidir qual das respostas estaria melhor. Decidir não, né?
Mas seria algo bacana, né? Porque aí, então, a gente teria elementos para oferecer uma aula em que houvesse uma discussão boa, uma discussão que faz com que os alunos argumentem matematicamente, uma discussão que faz com que os alunos expressem a matemática que estão neles e daquilo que eles entendem e da maneira que eles aprendem também, né? O quanto os alunos podem se expressar oralmente? Então, como eu já comentei em alguns ATPCs com vocês, tem alunos que falam: ah, professor, é só fazer isso e isso. Eu coloco o X para um lado, o número para o outro, eu divido aqui, pronto, resolvi a conta. E essa linguagem deles é riquíssima e a gente tem que começar a trabalhar mais em cima disso, de compreender essa linguagem, de entender o que eles expressam oralmente. Porque daí que eles vão conseguir colocar essas ideias no papel. E é daí que eles vão começar a expressar a matemática escrita, né? Para que ele compreenda os símbolos, para que ele argumente o que ele está fazendo naquela resolução, por que ele está fazendo, né? Como tem alunos que falam: ah, professor, eu sei falar isso aqui, mas eu não sei escrever. Eu já comentei isso. Então eu dizia a eles: escreva com as suas palavras, escreva o que você pensa matematicamente, porque também não deixa de ser matemática. Então isso aqui é algo mais para a gente pensar sobre as nossas aulas, sobre os formatos que a gente tem. De repente, numa semana, vocês coloquem uma pergunta para eles e deixem um tempo para eles irem pensando sobre as perguntas, ou de repente, numa aula online, seja colocado uma questão aberta e que eles tivessem que discutir de qual maneira que eles resolveram. Isso eu acho que seria bem bacana. Então, isso daí são mais perguntas para a gente pensar e para a gente ir construindo elementos, né, nas nossas formações de discussões, pensando sempre no avanço das aprendizagens, das habilidades de matemática. Então, será que com essas perguntas, a gente tem uma formação com perguntas e da gente, a gente vai levantar hipóteses, né? Com certeza, com certeza. E será que isso contribui para que haja compreensão da matemática e para que haja aprendizagem? E eu acho que isso não contribui. Então, por que também vocês pensariam que não contribui? Mas são elementos, né? São as perguntas, que foi isso que a professora Silvia tem feito bastante, sobre essas perguntas nas aulas de matemática. E eu penso que, se eu tenho uma proposta com vocês, de fazer com que vocês forneçam mais perguntas ou propiciem uma aula com mais perguntas aos seus alunos, eu também tenho que fazer essas perguntas a vocês. Porque aí nós criamos um ambiente em que haja questionamentos. Independente desses questionamentos estarem certos ou errados. Eu tenho que compreender um pouco do outro e o outro compreender um pouco do que eu penso. É assim que a gente vai construindo as aprendizagens. E quando a gente oferece esse formato para os alunos também vão entendendo e vão compreendendo. Meu professor quer que eu diga alguma coisa sobre isso. Meu professor está interessado em entender aquilo que eu penso e entender aquilo que eu posso dizer. E mais do que isso, né, para que o aluno fique à vontade de fazer certas perguntas. Que, sei lá, na minha época tinha coisas que eu não perguntava na aula. Isso também acontece hoje. E hoje nós, né, distante daquele tempo quando éramos alunos, a gente pensa muito nisso. Mas às vezes tem situações que acontecem as mesmas coisas com os nossos alunos. Então, esses momentos da gente pensar, né, sobre como a gente aprende, como a gente ensina, o que é importante, são aspectos importantes no trabalho do professor. Então, toda essa configuração de ensino que nós estamos e das escolas, né,
de que maneira podemos fazer as aulas mais investigativas? Como podemos criar, né, nesse momento, que as aulas explorem mais as aprendizagens dos alunos, né, do que ele pode me falar, da matemática que ele compreende. E é nesse diálogo e é nesse caminho que nós vamos entendendo um pouco deles e eles vão entendendo um pouco de nós. E mostrando sempre, né, no que a matemática está presente ali. E mesmo que as respostas sejam erradas, né, conceitos errados que às vezes os alunos têm, nós podemos argumentar com eles, mostrando uma contraprova, ou mostrando certo, ou mostrando se aquilo funcionaria em outra situação, ou em outro conjunto numérico, ou em outros conjuntos numéricos. Né? Vale a pena sempre a gente fazer esse exercício. Então, a minha pergunta para vocês é: de que maneira podemos fazer as aulas de matemática mais investigativa? E aí, pessoal, antes de encerrar nessas nossas discussões mais sobre o ensino e aprendizagem do que uma habilidade específica, tá? Na TPC anterior eu trabalhei com as habilidades. Nessa aqui eu estou trabalhando mais mais as questões sobre o ensino, a aprendizagem da matemática, de como a gente pode proporcionar isso, tá? Então, tenho duas propostas para deixar para vocês, que vocês tentem elaborar, tá? No plano de ensino de vocês, duas perguntas que vocês fariam para os alunos e uma habilidade socioemocional, né? De tentar trabalhar com eles alguma das habilidades socioemocionais, tá? Só para dar um feedback para vocês da avaliação da TPC passada, então eu tinha colocado aqui como pergunta qual formato da TPC seria melhor. A maioria escolheu o vídeo, então por isso eu fiz o vídeo, tal. E qual dessas opções é interessante como tema, né? Então eu coloquei 3 opções: tecnologias digitais, então nessa TPC eu falei sobre o Canva, e tinha mais as outras 2 opções: adaptação curricular ou experiência e relato dos professores. Então, pessoal, a gente está encerrando mais uma TPC. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Obrigada pela paciência. Obrigada por vocês responderem ao questionário de avaliação da última TPC. Eu sempre faço a leitura porque me ajuda a escolher algum tema do próximo TPC, me ajuda a analisar de como essas formações têm sido feitas, tá? Com certeza sempre pode ser melhor, com certeza poderia ser mais dinâmica, mas por enquanto é isso que eu posso oferecer para vocês, tá? E com certeza todo isso de aprendizagem que eu tenho aqui, tá? Fazendo os vídeos, fazendo as gravações, isso vai contribuir muito para as futuras formações presenciais que teremos. Com certeza teremos. E com certeza elas serão mais ricas, com certeza elas agregarão mais no trabalho de vocês e no meu, tá? Então, antes de me despedir, também faço um convite a vocês. Mande um vídeo para mim, contando a experiência de vocês de sala de aula, né, nesse ensino remoto, nesse ensino à distância. Mande um vídeo para mim contando de superações que vocês tiveram, né, na pandemia, de aprendizagem, né, seja com as ferramentas tecnológicas, seja com a história de algum aluno que surpreendeu vocês. Estou aberta também aqui para isso, tá? Fiquem todos bem, fiquem todos tranquilos e até a próxima.